Como a cada domingo você tem nos acompanhado aqui e você tem sido edificado por cada palavra que é ministrada. Eu tenho certeza disso. Cada domingo, um domingo único, um domingo especial, onde Deus ele ministra aos nossos corações. Mas tem domingos, irmão, que a palavra que Deus derrama para a nossa igreja é uma palavra profética. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra de virada de chave para a nossa igreja. E essa palavra nessa noite, ela é essa palavra. Uma palavra de virada de chave. Uma palavra profética que Deus tem para falar conosco nessa noite. Então por isso, eu quero pedir muito a sua atenção, não se distraia. Fica comigo até o final. Pega teu papel, tua caneta. Quer tirar foto? Tira foto. Pega teu papel, tua caneta. Não perca nada, anota tudo. E vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, aqui está a mensagem dessa noite. Você que gosta de anotar, anote o título dessa mensagem. O título dessa mensagem nessa noite é: O Deus que transforma dor em testemunho. Você pode repetir comigo no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. O Deus que transforma dor em testemunho. Prepara para Deus transformar a sua dor em um grande testemunho a partir de hoje. Quem concorda comigo, diga amém. Joel capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Betuel. Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos. E os seus netos à geração seguinte, o que o gafanhoto cortador deixou. O gafanhoto migrador comeu. O que o gafanhoto migrador deixou, o gafanhoto devastador comeu, o gafanhoto devastador deixou e o gafanhoto devorador comeu. Olha para mim por um instante. Pastor, o que está acontecendo aqui? O profeta Joel, ele recebe uma palavra do Senhor e agora ele precisa transmitir essa palavra para um povo que está enfrentando uma grande crise. No 3, repete comigo essa palavra crise, vamos lá? 1, 2, 3... Quem não passa por uma crise? Quem nunca teve que enfrentar uma dor? Quem nunca teve que conviver com um grande problema ao lado? Quem nunca teve que dormir e acordar sabendo que aquela crise ainda existia? Esse é o público que Joel está falando. Agora ele precisa falar com um povo que estava atravessando por uma grande crise. A terra, ela havia sido devastada por uma praga de gafanhotos. E se a praga de gafanhotos destruiu a terra, agora não tem mais colheita. O trigo já não existe mais. O alimento estava comprometido. O vinho novo havia sido roubado. O azeite havia chegado ao fim. A instabilidade do povo era algo real e presente. Era um povo que estava ferido, assustado. E esse povo precisava olhar para essa situação e não ignorar essa situação apenas repreendendo. Esse povo precisava olhar para essa situação e tirar algumas lições. Eu quero tomar algo como nota aqui hoje. E o que eu quero tomar como nota é que crises são escolas disfarçadas de problemas. Toda crise que se levantou na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, no teu relacionamento, no teu casamento, é uma escola que Deus está te oferecendo. E eu não sei se você vai se recordar o que você fazia numa escola. Você sentava para aprender. Deus, ele não quer apenas que você seja um espectador de uma crise.
muito menos alguém que repreende um vento, uma tempestade. Mas Deus deseja que você venha olhar para essa crise e pergunte a Ele: Deus, o que o Senhor tem para me ensinar? Deus, o que o Senhor tem para me fazer aprender em meio a esse problema? Deus, o que o Senhor tem para me oferecer bem no meio dessa dor? É porque notoriamente nós somos pegos por uma chama, que chama, quando encararmos uma crise, repreender. Olhar para um problema e declarar o sangue de Jesus. Pastor, é errado? Não. Mas o que Deus quer nos atrair aqui foi exatamente o que o profeta Joel estava fazendo. Ele não estava apenas falando de uma crise. O que o profeta Joel estava analisando com aquele povo era fazer o povo olhar para uma crise e trazer alguns ensinamentos mediante ao que aquele povo passava bem no meio daquela crise. E a primeira notícia do céu que eu tenho para você nessa noite é: toda crise que se levantou na tua vida não veio para te derrubar. Eu vou repetir. Toda crise que se levantou na tua história não veio para acabar com você, veio para te tornar ainda mais dependente da palavra de Deus. Toda crise que se instalou no teu casamento não veio para acabar com a tua casa, veio para aproximar o seu casamento para perto da palavra. Aquela crise que se instalou no teu trabalho, eu sei que algumas pessoas se encontram aqui nessa noite, estão algumas semanas pensando em desistir, pedir demissão, chutar o balde. A palavra do Senhor é: aguenta firme, segura só mais um pouquinho, porque essa crise que se levantou, essa calúnia, essa dor, essa perseguição, veio para você ser cada vez mais um canal e um instrumento vivo de Deus naquele lugar. Eu prego para alguém aqui que talvez por um momento tenha passado por uma crise, e a palavra do céu hoje é: prepara, essa crise que se levantou, Deus vai te apresentar uma grande escola para te amadurecer, para fazer você crescer, para fazer você avançar, para fazer você chegar a um nível cada vez mais próximo dele, para você se tornar cada vez mais dependente da palavra, para Deus te alinhar, te colocar no molde que ele deseja. Nem toda crise vem para te derrubar. A crise que se instalou e você percebe, veio para te aproximar cada vez mais da presença. Eu pergunto: alguém querendo se aproximar da presença dele aqui nessa noite? Era exatamente isso que estava acontecendo com aquele povo. Versículo 13, e a gente continua a nossa história. O profeta Joel, ele vai falar: contem aos teus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Pastor, que palavra é essa? Essa palavra tem um destino. Essa palavra precisa chegar a alguém. A palavra que o profeta Joel está declarando é uma palavra geracional. Ele sabe aonde essa palavra precisa chegar. Essa palavra precisa atravessar o tempo, precisa cruzar a linha cronológica, alcançar uma geração. Em outras palavras, é o profeta Joel dizendo: tudo que estamos passando aqui, por favor contem, porque precisa ser lembrado. Tudo que nós estamos vendo aqui, a praga do gafanhoto, tudo aquilo que Deus vai fazer, tudo aquilo que Deus vai restituir, tudo aquilo que Deus vai restaurar, não pode ser apagado, não pode ser esquecido. Esse testemunho precisa ser contado, esse testemunho precisa ser anunciado. É o profeta Joel dizendo no versículo 3: contem aos teus filhos o que aconteceu, e ele aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Em outras palavras, o profeta Joel está sendo incisivo para uma coisa: pode anunciar, para esse testemunho ser lembrado. Eu quero liberar uma palavra para alguém aqui, e é o título dessa mensagem: Deus vai transformar toda dor em testemunho. E eu vou te dizer: o teu testemunho será lembrado, o teu testemunho será contado. Você vai abrir a tua boca para dizer o que Deus fez na tua história, você vai abrir a tua boca para dizer o que Deus fez na tua casa.
casa. O teu testemunho será lembrado não para engrandecer o teu nome, o seu testemunho será lembrado para honrar e engrandecer o nome daquele que te libertou, o nome daquele que te curou. O teu testemunho será contado para levantar alguém que esteve no mesmo caminho que você trilhou. O seu testemunho será lembrado e será contado a alguém para saber que só o Senhor é Deus na tua vida. Eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua vida. O teu testemunho será lembrado, o seu testemunho será lembrado. Pegue na mão do teu vizinho, fala para ele: o teu testemunho será lembrado. Deus vai transformar toda dor em testemunho. Podemos avançar na palavra, versículo 4. O profeta Joel agora ele vai dizer o que o gafanhoto fez com aquela terra, o que o gafanhoto fez com aquele povo. Versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o que o gafanhoto migrador comeu, o que o gafanhoto migrador deixou, o que o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, e o que o gafanhoto devorador comeu. Perceba que esse povo está sendo acometido por alguns ataques: gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devastador, gafanhoto devorador. Tudo isso eu consigo resumir em 2 ataques. Tudo isso eu consigo resumir em 2 situações. Aquele povo estava sendo acometido por 2 tipos de ataque. Primeiro ataque é a chegada do gafanhoto. O gafanhoto cortador. Você pode repetir comigo no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Gafanhoto cortador. Pastor, e o que o gafanhoto cortador faz? Ele corta, ele rói, ele arranca, ele danifica. Ele tenta acabar com uma planta aos poucos. É o primeiro ataque. O que acontece com um devorador cortador? Ele faz o início da perda. É o primeiro ataque. Segundo tipo de ataque: gafanhoto migrador. O gafanhoto migrador, ele libera mais 2 tipos, que é o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. Qual é a diferença, pastor, do gafanhoto migrador para o cortador? O gafanhoto cortador mostra o início da perda, e o gafanhoto migrador mostra a continuidade da destruição. Primeiro começou com uma notícia: gafanhoto cortador. Até que essa notícia te fez ter medo. Gafanhoto migrador. Primeiro começou com uma traição. Gafanhoto cortador. Tem alguém me ligando nessa hora? Estou pregando, depois te atendo. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Primeiro começou com gafanhoto cortar. Primeiro começou com a traição, gafanhoto cortador. Até que essa traição te frustrou e hoje você não sonha mais. Gafanhoto migrador. Primeiro começou com uma decepção. Gafanhoto cortador. Até que essa decepção transformou em uma depressão. Gafanhoto migrador. Primeiro ataque: o início da perda. Segundo ataque: término para destruição. Gafanhoto migrador, devorador e destruidor. Essa palavra vai trazer cura para muita gente agora. Talvez hoje você se encontre assim, com
muitas perdas, sendo atacado de todos os lados. Gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto destruidor. Talvez hoje você se vê assim. E a tua pergunta para Deus é: será que ainda tem esperança em meio a essa dor? Deus, será que ainda vem mais coisa por aí? E mesmo que tudo venha a acabar, o que vem depois? Tem gente que entrou por essas portas e está cansado. A verdade é que você já foi atacado de todos os lados e você já não sabe mais o que fazer. Porque toda vez que o gafanhoto, ele vem, ele deixa marcas. Toda vez que o gafanhoto vem, ele deixa algumas consequências. Nós conseguimos analisar isso lá no livro do Joel. Joel, ele continua dizendo o que o gafanhoto, cortador, migrador, devorador, destruidor faz. Versículo 5. Acordem bêbados e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. O que está acontecendo? O vinho novo foi tirado. Acabou o vinho. E quando acaba o vinho, acaba a alegria. Mediante a tradição da época, se o vinho terminasse, não tinha mais festa. Se o vinho terminasse, não tinha mais alegria. Acabando o vinho, acaba a reputação da família. Acabando o vinho, termina a esperança. Acabando o vinho, não tem motivo de celebração. Essa história acontece em Joel capítulo 1. Quando o vinho novo se vai. Mas em João capítulo 2, uma nova história se repete. É quando um vinho também termina. E esse vinho termina em um casamento, em Caná da Galileia. A reputação daquela família estava em jogo. A notícia nasceu, acabou o vinho. Eu fico imaginando a família recebendo essa notícia e pensando: será que a alegria vai terminar também? Acabou o vinho, eu imagino o desespero nos bastidores. Mas só que dentro dessa festa existia alguém. Exatamente alguém que João Batista vai dizer que as suas sandálias ele não era nem digno de desatar. Dentro dessa festa existe alguém que é chamado como Raiz de Jessé. Dentro dessa festa existe alguém que ao terceiro dia nem a morte conseguiu deter. Dentro dessa festa existia alguém que quando Pedro estava afundando bem no mar, gritou por socorro. Imediatamente a mão dele foi estendida e levantou Pedro para Pedro não morrer afogado. Dentro dessa festa existia alguém. Quando ele passava, um cego à beira do caminho gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Dentro dessa festa existia alguém que entrou em um belo dia dentro de uma embarcação para cruzar o mar da Galileia e chegar em uma cidade chamada Gadara, e lá libertar um endemoniado que seria o primeiro avivalista, o primeiro missionário e o primeiro evangelista da história da humanidade. A grande libertação do endemoniado de Gadara. Dentro dessa festa estava Jesus de Nazaré, que quando acionado por sua mãe, ele falou: mulher,
ainda não é chegada a minha hora. Mas a mãe de Jesus olhou para ele e já saiu falando: olha, podem pegar vasos, porque hoje vai ter milagre nessa festa. Jesus só precisou de vaso vazio para encher novas águas, para que essas águas pudessem ter sido transformadas em vinho. Eu vou liberar uma palavra aqui, pega quem quiser, e se você está entendendo essa palavra, Jesus, ele precisa apenas de vasos vazios, para que esses vasos vazios possam ser cheios de uma nova água, para que essa água se transforme em vinho novo. Eu não sei se existe algum vaso vazio aqui nessa noite, mas a grande notícia do reino é: prepara, depois que esse vaso for cheio da água, o vaso tem que ser cheio de água, o vaso tem que ser cheio de água para ser transformado em vinho. Então Jesus só precisa que esse vaso possa ser cheio de uma nova água, para que através dessa água venha ser transformada em vinho. Se você se encontra aqui nessa noite e você se vê como um vaso vazio, a notícia do céu é: prepara, pode encher teu vaso de uma água nova, porque hoje Jesus vai transformar em vinho, em vinho, em vinho, em vinho, em vinho. Quem estava na festa? Quem estava na festa? Tá fraco quem estava na festa? Quando Jesus está na festa, aquilo que era para ser destruição, ele transforma em milagre. Alguém convidou Jesus para a festa aí? Alguém convidou Jesus para a tua casa aí? Joel capítulo 1, o vinho novo foi levado, mas em João capítulo 2, ele vai transformar toda aquela água em um novo vinho. Tá vindo vinho novo na tua vida, hein? Tá vindo vinho novo na tua direção, hein? Tá vindo vinho novo aí. Cadê você para pegar? Repete comigo: Jesus, eu recebo teu vinho novo nessa noite. Joel capítulo 1, versículo 10. Os campos estão arruinados, a terra lamenta. Por que a terra lamenta, Joel? É porque o trigo está destruído, o vinho novo secou, e o azeite, o azeite, ele está em falta. O trigo está destruído, o vinho novo secou, e o azeite, ele está em falta. Pode existir até a botija, mas o azeite está em falta. Pode até ter 3 botijas de azeite em casa, mas o azeite está em falta. Essa palavra me leva lá para o profeta Eliseu, quando ele se encontra com uma mulher que precisava pagar a dívida, e ele pergunta: mulher, o que tem dentro da tua casa? Ah, profeta, eu só tenho uma botija de azeite. Joel está dizendo que o azeite está em falta. Joel está dizendo que o azeite está em... E o que Jesus precisa? Apenas de uma boa... Joel está dizendo que o azeite está em falta. E o que o profeta Eliseu vai dizer? Se tem uma botija ainda dentro de casa, era tudo que Deus precisava para encher novamente. Pega quem quiser, pois essa palavra tem endereço. Prepara. A botija vai voltar a ficar cheia. Tem gente que entrou aqui, pastor Wagner, se perguntando: Deus não me usa mais como antigamente, porque o azeite está baixo. Deus não fala comigo como antigamente, porque o azeite está baixo. Mas a grande notícia de Deus para você é: prepara, o azeite vai voltar a jorrar.
O azeite vai voltar a jorrar. Como eu queria um profeta nessa casa, para pegar na mão de alguém e dizer: prepara, o azeite vai voltar a jorrar. Deus só precisava da tua botija vazia. Ele só precisa de uma botija vazia. Pastor, e agora? Eu estou apresentando minha botija vazia, então fica tranquilo, o azeite vai jorrar, o azeite vai jorrar. Pega essa palavra, vai crente, o azeite vai jorrar, o azeite vai jorrar. Você vai sair daqui transbordando no azeite. O azeite vai voltar a jorrar, o azeite vai voltar a jorrar. Eu vejo o nível de o azeite subindo aqui nas botijas. O azeite está subindo, eu vejo. O nível está subindo, o nível está subindo. Volta a falar em línguas, o nível está subindo. Volte a ler a palavra como antes. O nível está subindo, volte a buscar como antes. O nível está subindo. Deus vai voltar a se revelar para você. Vai. Receba uma nova porção de azeite. O azeite vai voltar a jorrar. O azeite vai voltar a jorrar. Eu vejo o crente aqui pingando no óleo. Profeta, você vai voltar a jorrar. O azeite estava em falta. Estava em falta. Pega essa palavra. O azeite vai voltar a jorrar. Mas pastor, por que Deus não levanta outra pessoa? Mas pastor, por que Deus não levanta A? Por que Deus não usa B? Não, Deus quer você. Deus quer você. Ele vai te pegar agora na tua cadeira. Ele quer você. E o azeite vai voltar a jorrar. Cadê você aqui dentro dessa igreja? Pega esse crente agora, Jesus. Você entrou com a tua botija vazia. O azeite estava em falta. Você achava que Deus não te amava mais. Você achava que não tinha mais chamado. Tem gente aqui que enterrou chamado. O azeite vai voltar a jorrar. Chegou a hora de você voltar a viver para Deus. O azeite vai voltar a jorrar. E prepara, porque Deus vai te provocar quanto menos você espera. Deus vai te usar aonde você menos imagina. E na hora não vai ter ninguém perto de você para você terceirizar a oração. Deus está falando. Na hora não vai ter pastor Najib do teu lado para te ajudar a colocar a mão no demônio e expulsar demônio. Deus vai palestrar só com você. Por quê? O azeite voltou a jorrar. Se você recebe essa palavra, aplauda Jesus no teu lugar. Acontece que Joel capítulo 1. Eu estou falando que essa palavra é uma palavra profética para a igreja, tá? Deus está... escuta, quem é ovelha Novos Começos aqui? Quem hoje aqui nos visita? Visitante, dá um tchau para mim. Caraca, o tanto de visitantes. Dá salve de palmas para os nossos visitantes. Seja bem-vindo. Essa palavra é uma palavra profética para essa igreja. Atenção. Deus está fazendo uma virada no nosso meio. Eu vejo Deus agora, eu estou tendo uma visão aberta. Eu vejo Deus com um livro na mão. É como se, em outras palavras, Deus estivesse dizendo: eu estou virando mais um capítulo. Até aqui eu trouxe vocês dessa forma. Sabe o que Deus mandou dizer para a igreja? Prepara, uma nova onda vai ser derramado nessa igreja. Igreja Novos Começos Macaé.
uma nova onda será derramada no nosso meio. E a onda de Deus que passa aqui, eu sinto Deus aqui, irmão. Vai lavar tua casa, vai lavar teu casamento, vai lavar teu caminho. Você percebe que quando vem ondas no mar, as ondas trazem o que tem no mar atrás. É ou não é? Eu vou te falar o que eu estou vendo. Eu falei de uma nova onda. Deus manda eu dizer para essa igreja: junto com essa nova onda, eu vejo muitas famílias. Meu Deus, prepara, a nova onda que está chegando na nossa igreja vai trazer novas famílias para esse lugar. Prepara para olhar para o lado e ver amigos teus que você nem convidou. Eles vão olhar para você: ué, você está aqui também? Tô. Aí você vai perguntar: mas quem te convidou? Você vai falar: ninguém, foi Deus que me trouxe. Sabe por quê? A nova onda atraiu, a nova onda arrastou. Deus está levantando construtores para essa obra. Os pilares estão sendo erguidos. Quem tem ouvidos, ouçam. Em poucos dias, Deus vai fazer um reboliço no nosso meio. Quem está ligado no Espírito pega. Em poucos dias, Deus vai sacudir essa igreja. Você vai começar a ouvir o que Deus está fazendo aqui. Você vai começar a ouvir o que Deus está fazendo aqui no meio dessa cidade. Deus vai abalar nossa estrutura. Eu pergunto: tem alguém que faz parte dessa visão aqui? Eu vou perguntar de novo: cadê você que está comigo aí? Não fica parado no teu lugar, faz alguma coisa, faz um barulho, vai. Dá um grito de louvor ao Senhor aí, vai. Porque a nova onda está chegando. Eu vejo a nova onda lambendo tudo. Meu Deus, a nova onda está trazendo recursos, provisão. Não vai faltar nada. Como anjo dessa igreja, eu estou autorizado por Deus para dizer: não se preocupe com nada. A obra é minha, sou eu que faço. Eu não dependo de ninguém, eu não dependo de A, eu não dependo de B. Quando eu quero fazer, sai da frente, diabo. Meu Deus, a obra é dele. Quando ele decide fazer, inferno, mamão, aqui você não tem vez. Que seja destronado todo espírito de mamão. Mamão, pega tudo que é teu, sai. Mamão, eu não dependo do teu dinheiro para fazer a obra de Deus.
retirada do nosso meio todo espírito que tenta comprar a unção. A nossa unção não está à venda. Algo novo começou, uma nova porta se abriu. Ouço o barulho. Algo novo começou. Ouço o barulho. Algo novo começou. Uma nova porta se abriu. Ouço o barulho. 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 Ah! Velocidade, constância e fogo. Velocidade, constância, fogo e glória serão a marca dessa nova geração. Velocidade, ah, se você soubesse o que está acontecendo no mundo espiritual agora. Ah, se você soubesse. O mundo espiritual agora está sendo, ó meu irmão, uma batalha. Deus está fazendo no nosso meio. Shakarabadarabadaracai. Queramando Yorobodosou, Rabadai. Vem, Jesus, sopra em cada canto, sopra em cada canto. Sopra em cada canto, sopra. Pega agora essa mulher na cadeira. Pega agora esse homem na cadeira. Sopra, sopra. A terra clama, A terra chama, mais uma vez queremos ver o céu. a terra clama, A terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos o céu. que seja hoje, que seja agora, Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, vem derrama. Que seja hoje, que seja hoje. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. A história nunca viu, vem cumprir o descrito
Espírito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir os Espíritos em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu. Eu sinto algo muito forte no meu espírito. Eu ouço barulho de maquinário trabalhando. É como se as engrenagens se juntassem. E Deus me revela, eu comecei a obra já. As engrenagens se juntaram. Deus está fazendo. Você pode repetir comigo? Deus está fazendo. Meu Deus. Não se distraia, fica ligado. Você não precisa fazer força para Deus trabalhar por você. Você não precisa fazer esforço para Deus trabalhar para você. Deus trabalha por você. E isso é suficiente. Deus faz por você. E isso é suficiente. Acontece que em Joel capítulo 1 é o momento da dor e da crise. Mas só que, assim como a história de Joel, a minha história e a tua não vai terminar na crise. Joel capítulo 1 é uma crise instalada do gafanhoto. Mas só que o capítulo 2 ele vai ser escrito. E o capítulo 2 de Joel é restauração. Capítulo 1, dor e crise. Capítulo 2, restauração. Sabe por quê? Sempre depois da crise, Deus sempre restaura aquilo que foi quebrado. Está vindo restauração na sua direção. Está vindo restauração ao seu encontro. Você recebe? Profeta Joel, senta por um minuto dando glória, vai. Senta por um minuto dando glória. O profeta Joel, ele vai declarar a restauração de Deus no capítulo 2. Versículo 18. Então, o Senhor mostrou zelo pela terra. Teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao povo. O que o Senhor responde ao povo? Estou enviando. Versículo 19. O que o Senhor responde ao povo? Estou enviando. Para vocês. Primeira palavra. Primeira palavra. Primeira restituição. Trigo. Segunda restituição. Vinho novo. Terceira restituição. Azeite. O bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Deus viu um período de vergonha na tua vida. Para algumas pessoas aqui presentes, esse período de vergonha durou um pouco.
Esse período de zombaria se perdurou por alguns meses. Mas assim te diz o Senhor: nunca mais você será motivo de zombaria. Nunca mais. Repete comigo: nunca mais. Interessante olhar a restauração de Deus. É perceber que o profeta Joel começa dizendo 3 palavras: trigo, vinho novo e azeite. Eu não sei se você percebeu, mas são exatamente as 3 coisas que foram roubadas no capítulo 1. Primeira, trigo. Segunda, vinho novo. Terceira, azeite. Deus restitui exatamente o que o devorador levou. O inimigo da nossa alma levou o trigo. O inimigo da nossa alma levou o vinho novo. E levou também o azeite. Deus vai restituir exatamente aquilo que o diabo levou: trigo, vinho novo e azeite. Se você tem coragem, joga as mãos para o céu. Igreja Novos Começos de Macaé, prepara para ver Deus restituindo exatamente aquilo que o diabo levou. Prepara para ver Deus restituindo exatamente aquilo que o diabo roubou. Prepara para ver Deus restituindo exatamente aquilo que o diabo arrancou das tuas mãos. Deus vai restituir exatamente aquilo que um dia se quebrou. Deus vai restituir exatamente aquilo que um dia se frustrou, se perdeu, foi destruído em suas mãos. Prepara, prepara, prepara. Está vindo em sua direção restituição, restituição, restituição. Deus vai restituir, Deus vai restituir. Deus vai restituir o trigo, Deus vai restituir o vinho novo, Deus vai restituir os sonhos, Deus vai restituir os planos, Deus vai restituir os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim. Não é o que olha o que Deus mandou te dizer. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta. Vai voltar para a tua mão. Vai voltar. Ai, 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 como eu queria alguém pegando isso aqui. Vai voltar na tua conta. Vai voltar na tua casa. Vai voltar na sua direção. Tá vindo restituição. Tá vindo restituição. Tá vindo restituição. E o tempo. E o tempo que roubado Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. e creia, porque o poder Do clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em amor. Restitui e leva-me às águas. O que vem depois da restituição? O que vem depois da restituição? Você concorda comigo que acabamos de ler? Vou restituir trigo, vinho novo e azeite?
Eu vou te falar o que vem depois da restituição. Deus não vai apenas derramar trigo, vinho novo e azeite. Quem quer mais? Vou perguntar. Quem quer mais aí? Caminho para o final dessa mensagem, versículo 24. Só a restituição do trigo, do vinho novo, do azeite já estava bom, né? Olha o que Deus faz, Altinho. As eiras. As eiras ficarão cheias. Não é mais escassez, é cheio. Não é mais contado. Sabe quando você fazia a conta? Você abria a despensa e falava, será que dá até o final do mês? As eiras ficarão cheias. Mas pastor, está chegando no final do mês. As eiras ficarão. E os tonéis? Eu não sei se você entendeu. Duas palavras que Deus libera para você. Primeira, cheio. Segundo, transbordar. Fala comigo, cheio. Até transbordar. Deus nunca vai se satisfazer em te ver cheio. Deus vai fazer você. Por que Deus não se satisfaz em me ver cheio? O pastor me pergunta por quê? Porque quando você está cheio, é só para você. Quando você está cheio, parou em você. E quando transborda? Quando eu estou cheio, para em mim. E quando eu transbordo, chega em você. Eu não sei se você está entendendo. Deus quer te fazer transbordar. Porque Ele sabe que quando você começar a transbordar, os seus serão alcançados. Tua família, eu vou andar. O teu trabalho é alcançado. A tua empresa é alcançada. Chegou a hora de transbordar. Chegou a hora de... Meu Deus. Pega alguém aí perto de você, fala pra ele: sai desse período de ficar cheio. Chegou a hora de transbordar. Transbordar. Transborda. Até chegar em alguém. Até chegar em alguém. Até chegar em alguém. Chegou a hora de transbordar. 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 Vai encher, vai transbordar, vai encher, vai transbordar. A primeira, vai encher. E depois, Dani? Vai transbordar. Pegou? Vai encher, vai transbordar. Vai encher, tá subindo. Vai transbordar. Vai encher, vai transbordar. Pega. E vai encher, vai transbordar. Versículo 25. Vou compensar vocês pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Gafanhoto, migrador, devastador, devorador, cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até se saciarem. Louvarão o nome do Senhor.
O seu Deus que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais o meu povo será humilhado. Olha para o teu vizinho e fala para ele: nunca mais humilhação na tua vida. Olha para mim. As profecias na Bíblia se cruzam, elas se entrelaçam, encontram caminhos. O que um profeta fala, o outro libera e se une. A Bíblia é assim. A Bíblia é um quebra-cabeça que vai se juntando com cada palavra, com cada versículo, com cada vírgula, com cada ponto. Cada livro da Bíblia foi escrito por homens inspirados por Deus. O profeta Joel fala de um trigo, fala de um vinho novo e fala de um azeite. E o que Isaías tem a ver com essa história é que o profeta Isaías vai dizer no seu capítulo 62, versículo 8 e versículo 9. Tem coragem de ler comigo? Isaías 62, versículo 8 e versículo 9. Eu já estou encerrando, vamos lá mídia. Isaías 62, versículo 8, versículo 9. O que Isaías tem a ver com essa história? No 3, lê comigo. 1, 2, 3. O decreto foi liberado, versículo 9. Você vai se alimentar do teu trigo sabendo o quê? Só podia ser a mão de Deus. No teu santuário, é porque quando você estiver aqui glorificando de mãos levantadas, você vai saber quem fez por você. Se não fosse Deus, você não estaria aqui. Se não fosse Deus, você não teria vencido aquela luta. Se não fosse a mão de Deus, você não teria vencido aquela batalha. Só podia ser a mão de Deus. Cadê você que reconhece o poder de Deus na tua história? Faz alguma coisa! Vou colocar o ponto final agora. Você lembra que eu falei no início dessa mensagem que a palavra do profeta Joel é uma palavra geracional? Ele falou: avise aos seus filhos para que seus filhos falem para os seus netos, que os seus netos avisem aos netos dos netos e por aí vai. O que isso significa? É que o testemunho de Joel precisava ser contado. Repete comigo: o meu testemunho será lembrado. Mas em que momento o testemunho de Joel seria lembrado? Até que o Novo Testamento se inicia. Os apóstolos realizam grandes proezas ao lado de Jesus. Até que Jesus ele se torna assunto aos céus. E agora os discípulos ficam sozinhos, sem a presença de Jesus, mas na expectativa para o derramamento do Espírito Santo. Jesus disse: não saia de Jerusalém até que do alto receba. E sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus se torna assunto aos céus. Começa Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos, até que do alto desceu línguas repartidas como de fogo, e toda a casa ficou cheia. Algumas pessoas começaram a dizer: esses homens estão bêbados. O que está acontecendo? Aquilo ali era novo, era novidade, nunca havia visto aquela cena. Pedro e os discípulos e toda a casa cheia da glória, todos falavam em línguas estranhas, repartidas como de fogo. Aqueles que estavam como espectadores estavam olhando de longe e julgando aqueles que estavam se entregando para Cristo, julgando aqueles que viviam experiências ao lado de Cristo. Até que Deus precisa levantar um improvável. Qual o improvável? Pedro. Pedro então se levanta no meio do povo e libera uma palavra. Eu chego no final dessa mensagem. Atos capítulo 2, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão.
homens da Judeia, de todos que vivem em Jerusalém, eu preciso explicar isso a vocês. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Repete comigo, o meu testemunho precisa ser lembrado. Olha para o teu vizinho e fala para ele: o teu testemunho será lembrado. Versículo 16, ao contrário. Isto é, o que foi predito pelo profeta quem? Profeta quem? Joel, pode ficar tranquilo, teu testemunho foi lembrado em Atos dos Apóstolos. E o que o Joel vai dizer é porque aquilo que Joel disse foi falado em meio a uma dor. Aquilo que Joel disse foi falado em meio a uma crise, que lá na frente seria lembrado por Pedro. E seria o que, Pedrão? Pedrão, fala para a igreja: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os teus filhos, as tuas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Eu estou aqui para te lembrar, assim como foi na história de Joel, e o testemunho dele foi lembrado. Prepara. Em meio à tua dor, Deus está gerando um testemunho, e o seu testemunho será contado. Se você pega essa palavra, fica de pé no teu lugar. Levante suas mãos e adore. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até o quê? até transbordar. Derrama. Derrama sua glória. Mais uma vez declare: enche-me. E enche-me até transbordar. derrama, derrama, Enche-me até transbordar. seca. Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração. Eu preciso orar por você. Você não pode ir embora sem antes receber essa oração. Você não veio aqui à toa. Você não chegou aqui por um acaso. Foi Deus que te trouxe. Toda a igreja, fecha seus olhos, com a mão no teu coração. Não se distraia, esse é o momento teu e Deus. Deus separou esse momento só para você. Só você sabe como você chegou aqui. Tem gente que se encontra aqui que foi uma luta estar aqui hoje. Mas Deus sabia que você seria alcançado. Eu preciso orar por você. Eu queria pedir para toda a igreja repetir essa oração comigo. Repete assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e eu confesso, para a terra, para o céu, para o inferno ouvir, que já não vivi eu, mas Cristo vive em mim. Deus, escreva meu nome no livro da vida, apaga o meu passado e me dê uma nova história. Eu te reconheço como meu Salvador. Toda a igreja com os olhos fechados, com a mão no coração. Quem sabe você fez essa oração de toda a tua alma. Você sabia que você precisava orar dessa forma. Você sabia que você precisava ouvir essa palavra. E você vai concordar comigo, só faltou eu dizer teu nome. Você está afastada. Você está afastado da presença. E hoje Jesus te chama novamente.
O diabo vai lutar, fazer de tudo para prender suas mãos, para prender seus pés, mas nós declaramos: falido é o plano do diabo contra a tua vida. Toda a igreja com os olhos fechados, com a mão no coração. Eu preciso orar por você. Eu vou contar até 3. Você que recebeu essa oração, fez essa oração de todo o teu coração, no 3 você vai levantar uma de suas mãos o mais alto que você puder, como alguém que concorda com essa oração, e eu vou te abençoar. E eu te garanto, a tua vida nunca mais será a mesma. Pastor, me abençoa. Sou eu recebo essa oração na minha vida. No 3, levanta a tua mão mais alto que você puder, que eu vou te abençoar. 1, 2, 3, levanta uma de suas mãos. Glória a Deus, glória a Deus.